Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Antes de chegarmos ao texto bíblico, eu queria aproveitar o ensejo para agradecer a Deus por a vida de todos os irmãos que hoje pela manhã se empenharam. Tivemos o café da ressurreição, uma programação de comunhão, de vida. Tivemos o culto pela manhã, foi um momento maravilhoso. Agradecer a SAF da nossa igreja, que se empenhou desde o início e com a ajuda de todos, realizamos mais um momento de comunhão na vida da igreja. E para essa noite, nós iremos trazer a reflexão da parte do Senhor para as nossas vidas, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Fique com os olhos bem abertos, cabeça aqui, corpo também, e vamos juntos dizer 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Diz o quê? Portanto, meus irmãos, fui eu que errei, certo? Para chamar sua atenção. Vamos dizer novamente? Portanto, meus amados irmãos, grave esta palavra, ela é a conclusão de tudo aquilo que já vimos hoje pela manhã e também em relação ao culto que nessa noite nós dedicamos ao nosso Deus. Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. E esse texto me faz lembrar uma história. Conta-se que durante a construção de uma grande catedral na Europa, 3 homens trabalhavam assentando pedras. E de repente um visitante perguntou ao primeiro homem: o que você está fazendo? Ainda bem que ele não perguntou ao seu Lunga, né? E o primeiro disse: estou colocando pedras. Ele olhou para o outro e disse: e você, o que está fazendo? Ele disse: eu estou ganhando o meu sustento. Chegou para o terceiro homem que estava em um lugar mais distante e disse: e você? E ele respondeu com um brilho nos olhos. Olhou para aquele homem e disse: eu estou construindo algo que irá glorificar a Deus por muitas gerações. Os 3 faziam o mesmo trabalho, mas com perspectivas completamente diferentes. Isso eu digo porque em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo nos conduz ao auge da teologia da ressurreição. Os versículos de 1 a 57, ele descreve minuciosamente sobre este ensino maravilhoso. E ele fala sobre o resultado da ressurreição de Cristo. E ele diz no verso 20 que Cristo ressuscitou, de fato. No verso 52 ele diz: com isso nós também ressuscitaremos. No verso 54 ao 57 ele diz que isso só é possível por causa que a morte foi vencida. Isso vale salientar então que quando Paulo ele escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios, naquela comunidade havia pessoas que diziam com muita veemência e verdade que eram cristãs, mas para eles parece que a Páscoa para estes ela havia terminado no sepulcro, ou quem sabe no madeiro. Todo aquele drama, tudo aquilo que aconteceu durante aquele tempo ali da paixão de Cristo,
culminou para muitos ali na cruz do Calvário. Mas a mensagem do Evangelho, ela é muito clara. Que tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo é importante. E é isso que o apóstolo Paulo ele faz no capítulo 15 de 1 Coríntios. E do versículo 1 ao 57, ele descreve esta realidade e o resultado e as consequências desta ressurreição. Então, em um versículo, ele sintetiza. Por isso ele começa, portanto, meus amados irmãos. Esse portanto é conclusão. E este versículo não é isolado. Ele é uma aplicação prática de quê? Da ressurreição de Cristo. Por causa que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E isso é possível porque ele venceu a morte. Por isso que ele é as primícias dos que dormem. A grande pergunta era, então, como devemos viver à luz da vitória de Cristo sobre a morte? Como devemos viver à luz da ressurreição de Cristo? Ora, essa é a mensagem de todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. E Paulo, então, ele disse, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Por causa que servimos aquele que ressurgiu dentre os mortos. E aqui ele não está falando meramente de, novamente, corpo e alma se unirem. Porque a morte é a separação entre o corpo e a alma, entre uma parte material e uma parte imaterial. Porque o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Mas ele está dizendo, não é isso simplesmente. Por quê? Porque Lázaro foi ressuscitado. Muitos antes de Jesus ressuscitaram. Com um detalhe, voltaram a morrer. E novamente o pó voltou à terra e o espírito voltou a Deus que o deu. Com Cristo foi diferente. E o apóstolo Paulo no capítulo 15, ele trata disso. Essa é a primeira notícia no domingo de manhã. Lucas capítulo 24, versos 5 e 6, ele diz, por que buscais entre os mortos aquele que vive? E então eles se deram conta de que a ressurreição de Cristo tem impactos eternos. Muda completamente a história da humanidade. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Com base então na ressurreição, nós somos chamados à estabilidade espiritual. A palavra firmeza traz a ideia de alguém bem fundamentado, não levado por todo o vento de doutrina, mas, como diz Colossenses 1:23, permanece fundado e firme na fé. O mundo muda, os valores mudam, as ideologias mudam e são muitas, mas a palavra do Senhor mostra que o Evangelho permanece. A boa nova do céu permanece. E o próprio Senhor diz que passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. A base dessa firmeza, irmãos, é a ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo diz no verso 14, 1 Coríntios 15, 14. Vamos ver se sai aqui na tela, 1 Coríntios 15, 14. E veja, se Cristo tivesse ficado no sepulcro, se ele não tivesse ressuscitado, ele disse, e se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, e a diferença dele para todas as outras ressurreições anteriores é que ele ressuscitou em um corpo glorificado, glorioso, que jamais passará pela morte. Isso
é um fundamento sólido, porque ele vive, e não podemos buscar entre os mortos aquele que vive. A terra não teve o privilégio de ver o seu corpo retornar ao pó, porque ele venceu a morte. Essa é a mensagem. De Adão até Cristo, todos os seres humanos tiveram o mesmo destino. E de Cristo até os nossos dias, quem nasce não morre de novo, de velho não escapa. Há um ditado popular. Mas Cristo, ele interrompeu este ciclo, mostrando que o pecado que trouxe a morte à humanidade foi vencido por ele. Por isso venceu a morte e o pecado. Ele pode. Quando celebramos a ceia, então estamos novamente falando, dizendo e proclamando ao mundo. Há uma resposta para a morte e para o pecado. E essa resposta é vinda dos céus para a terra. E é uma resposta do próprio Deus aos homens perdidos. Cristo vive e Ele dá vida eterna. A firmeza, então, ela nasce da graça. Na perspectiva reformada, essa firmeza não vem do esforço humano, mas da graça de Deus. Por isso ele disse, portanto, sede firmes. Paulo lembra isso, quando lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele disse que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Mesmo espaço, mesmas pessoas, perspectivas diferentes. Como foi a sua Páscoa? Cristo ainda permanece no madeiro ou no túmulo? Nós celebramos a ressurreição, porque a nossa segurança não está em nossa força, mas está na fidelidade de Deus, que disse que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Segunda lição que tiramos deste pequeno versículo que Paulo diz, ele disse, sede firmes e inabaláveis. Uma vida de constância em meio às pressões que aquela comunidade vivia. A igreja de Coríntios, ela enfrentava divisões, imoralidades, falsas doutrinas. Hoje não é diferente. Secularismo, relativismo, perseguições sutis, tudo mais. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos inabaláveis apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, ser inabaláveis não significa ausência de dificuldades, mas significa perseverança mesmo em meio às dificuldades. Por isso, o Salmo 125, verso 1, ele diz que nós somos como o Monte Sião, que não se abala. Hebreus capítulo 12, verso 28, vai dizer que esse reino é inabalável em Cristo, porque Paulo, ele estava fazendo com que os irmãos de Corinto ficassem cônscios de que os verdadeiros crentes irão perseverar até o fim. Não são porque são fortes, não irão fazer isso porque são fortes ao ponto de resistir, mas porque Deus os sustenta. João capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus faz uma declaração, que essa é uma declaração fundamental às nossas vidas. A segurança de cada um de nós. Evangelho de João 10, 28, ele diz, ninguém, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Veja essa parte final. Imagine você nas mãos dos homens, imagine você nas mãos de Cristo. E aí ele vai dizer assim,
Jesus aos seus: eu lhes dou a vida eterna. Quem está dando? Cristo. Quem conquistou a vida eterna? Cristo. Ele tem, por isso ele dá. E o que ele diz? Ele diz: eu lhe dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém poderá tirá-los das minhas mãos. Estar nas mãos de Deus é estar no lugar mais seguro que existe. É estar em um lugar que é intocável. Veja, queridos, não abandone a fé por causa das tempestades, porque elas não anulam a soberania de Deus. Elas comprovam o Deus soberano a quem servimos. Jesus dá essa certeza. Por isso o apóstolo Paulo, depois de discorrer sobre o que aconteceu naquele domingo pela manhã: sede firmes e inabaláveis. E ele vai continuar dizendo: sempre abundantes na obra do Senhor. E sempre abundantes na obra do Senhor. A ressurreição de Cristo, ela nos dá uma vida de dedicação à obra do Senhor. Veja, um chamado não é a mediocridade, mas a abundância. Há uma vida abundante. Ele disse: olha, aquele que veio roubar, matar e destruir é o inimigo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não nos chama para o mínimo. Colossenses capítulo 3, verso 23, ele faz tudo como para o Senhor. Há uma chamada para que nós vivamos de uma forma tal que as nossas vidas possam em tudo cooperar para a glória de Deus. Veja, o que é a obra do Senhor? Paulo estava trazendo, é o serviço, é a evangelização, é o discipulado, é uma vida cotidiana pautada. Uma vida cotidiana que está atrelada aos efeitos da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, verso 10, para que andássemos nela. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, a graça não produz passividade, produz zelo, produz ação. Queridos, o que Cristo conquistou na cruz e a resposta à ressurreição e à bênção que ele trouxe à humanidade deve nos levar a uma vida abundante no realizar a obra do Senhor. Veja, aí ele continua, ele disse: sede abundantes, sabendo que, verso 58, 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uma vida de confiança na recompensa eterna. Ele disse: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Há uma recompensa eterna. A certeza do conhecimento, sabendo, não é esperança vaga, é convicção firme. Paulo, ele está dizendo: olha, tudo aquilo que aconteceu, o que Cristo fez na cruz do Calvário, ele, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele concluiu sua obra de redenção.
ali. A ressurreição dele foi uma forma de dizer que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Isso é o que Paulo diz no capítulo 15. E como consequência disso, ele que pagou por nós, ele agora nos dá vida. E nessa nova vida que temos, ele disse que no Senhor, essa nova vida, todo o trabalho não é vão. Por isso Paulo, ele vai dizer que ele lutou com feras, ele passou por diversas dificuldades, mas nada disso se compara àquilo que Deus reservou para ele. O trabalho no Senhor tem um valor eterno. O trabalho para Deus tem um peso eterno. O mundo valoriza, sabe o quê? O sucesso visível, os resultados imediatos. Mas sabe o que Deus valoriza? Deus valoriza fidelidade. Mateus capítulo 25, verso 21, nós encontramos muito bem: servo bom e fiel. Mateus capítulo 25, versículo 21. Veja o que a palavra do Senhor diz. O próprio Senhor Jesus disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Viu? Olha como o Senhor vê o trabalho. Deus valoriza a fidelidade e nos prepara para viver assim. Nada é desperdiçado. Veja, a ressurreição garante recompensa. Se não fosse a ressurreição, tudo seria vão. Mas porque Cristo vive, nosso trabalho tem ecos eternos. Meu querido irmão, nesse domingo de ressurreição, lembre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Continue servindo, mesmo quando ninguém está vendo, você está fazendo para Deus. Imagine um agricultor que planta, rega, cuida da terra, mas nunca acredita que haverá colheita. O trabalho seria pesado demais, sem nenhuma expectativa ou esperança. Mas o trabalho cristão não é assim. A vida cristã não é assim. Nós sabemos, a colheita virá. Quando celebramos a ceia, nós estamos sempre afirmando isso, porque ele disse que nós vamos ministrar a ceia, vamos participar da ceia até que ele venha. A vitória já foi conquistada por Cristo em sua morte e ressurreição, e a Bíblia diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus, ele conclui o seu evangelho dizendo que ao Senhor Jesus foi dado toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor já conquistou a vitória, porque ele reina, ele está no seu trono de glória. O túmulo está vazio. Cristo vive. E isso muda tudo, inclusive a nossa esperança. Não podemos afirmar, como Paulo estava exortando a igreja em Corinto, somos cristãos e não cremos na ressurreição. Quando afirmamos isso, estamos dizendo então que Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, ele diz: que esperança há? Veja, irmãos, é uma questão lógica, é um raciocínio lógico. A ressurreição é possível
porque ela já aconteceu na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o primeiro, é o modelo. O apóstolo Paulo vai dizer que assim como entrou o pecado no mundo por meio de um homem, a ressurreição também veio através de um homem. No primeiro caso, através de Adão entrou o pecado no mundo. No segundo caso, através de Cristo, veio a ressurreição e a vida. Quero fazer aqui 4 aplicações. Permaneça firme na verdade do Evangelho. Não negocie essa verdade, porque ela tem garantias eternas. Permaneça firme na verdade do Evangelho. Segundo, a palavra do Senhor nos chama a ser constantes na caminhada cristã, mesmo quando tudo for difícil. Inúmeros exemplos nós temos na Bíblia, porque a vida com Deus não nos isenta de dias difíceis e até dias maus. Mas temos uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia em que você não perceber ao seu lado as pessoas em que você mais confia, aquelas pessoas que você esperava que estivesse, se você tem Cristo, você vai ter a certeza de que Ele está lá. A Bíblia fala no Antigo Testamento de um homem chamado Jó. Até a esposa dele, vendo o estado em que ele estava de saúde, diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele olha para a mulher e disse: falas como uma louca. Ao final do discurso ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. A caminhada com Cristo não nos isenta de dias difíceis, mas seja constante, perseverante, firme na caminhada. Terceiro, todos nós somos chamados a servir com dedicação e alegria. Sirva, sua vida é para a glória de Deus. Não é para que os homens vejam, mas para que Deus se agrade. Mas quando os homens verem que você está agradando a Deus, o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus: e as nossas boas obras glorificam a Deus, porque eles irão olhar e dizer assim: é Deus purinho na vida deste homem. É bom escutar isso? Ruim é quando alguém diz assim: ô peste ruim, né? Parece até com, aí diz o nome lá do sujo. Você quer parecer com quem, hein? Então você já sabe o que fazer. Sirva com dedicação e alegria e tenha uma vida para a glória de Deus. Quarta aplicação e última: confie que nada é em vão no Senhor. A eternidade dará sentido a tudo. Você pode perder muitas coisas, mas jamais o caminho, jamais a eternidade com Deus. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem vive à luz da ressurreição não trabalha em vão, vive para a glória de Deus, vive para a glória de um Cristo que venceu a morte e ressurgiu e vivo está. Que você possa desfrutar à luz da ressurreição de Cristo dessas bênçãos eternas de comunhão e de vida plena com Deus. Nosso desejo, uma feliz Páscoa a todos vocês. A Páscoa de um Cristo ressurreto, que vive e reina eternamente. Que Deus, pois, abençoe a sua vida em o nome de Jesus. O que significa a ressurreição de Cristo para você? Tem
alguma reverberação na sua vida prática? O que comunica este fato a você? Eu quero convidar você a falar com Deus. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou à igreja de Coríntios faz sentido a você? Eu espero que faça. Vamos orar. Deus bendito, que mensagem maravilhosa o Senhor trouxe à igreja de Coríntios. Temos um Deus vivo. A morte, o inferno, o pecado, nada pôde detê-lo. Ele venceu. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Obrigado porque em Cristo temos plena redenção. Obrigado, ó Deus, porque apesar, ó Deus, de toda perdição humana, o Senhor não nos deixou como está. O Senhor nos redimiu em Cristo Jesus, regenerou. E por isso, Pai, nós te agradecemos, porque nesse dia nós celebramos a ressurreição e a vida em Cristo Jesus. É assim que te oramos e suplicamos hoje e sempre. Amém.